noite. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Carta aos Coríntios. No capítulo 4. E vamos ler a partir do verso de número 8. Você que já encontrou, feche os teus olhos. Se aproxima do Senhor agora como um crente. Aquele que acredita nele. Começa a falar com ele como quem acredita nele e dele não duvida. E apresenta o teu ser para ele. Apresenta a tua história. Apresenta a tua vida que foi resgatada por um sangue que tinha valia para resgatar o céu, mas ele pagou por você. Fala, Senhor, eu sei que eu tenho preço do céu. É o que o Senhor pagou por mim. Aquele que morreu resgatando a minha alma, ele desceu do céu. É o único que desceu do céu. Porque ele veio do céu, ele é o Criador do céu. E eu me apresento diante de ti para declarar que eu confio na tua palavra. Eu sei que tu existes. E foi-me dada pelo Senhor a capacidade de confiar no que tu dizes. E eu sei que tu tens um caminho, eu sei que tu tens um destino, e eu sei que o Senhor tem bênçãos para mim. Hoje essas bênçãos podem estar em forma de sofrimento, tribulação, provação, mas eu sei que no final a vitória é minha. Aleluia. Obrigada, Senhor. Oh, glória. Vai ser toda a honra, Pai. Aleluia. Fala, Senhor. Prepara o meu coração para te ouvir. Porque só tu tem palavras de vida eterna. Palavras que podem impactar a minha alma. Verdade. E desmontar estrutura de pensamentos construídas por sofrimentos, por enganos. Aleluia. Eu sei que a honra e a glória pertencem exclusivamente ao Cordeiro. Louvado seja o Cordeiro. Aleluia. Eu sei. Aleluia. A graça, o poder, a força, a honra e a glória pertencem exclusivamente ao Cordeiro. A dignidade pertence exclusivamente ao Cordeiro. Ele é santo. Fala, Senhor, traga o teu trono para a terra. A tua palavra diz que aonde o teu nome é adorado, o Senhor desce. O Senhor desce com a sua corte. E eu sei que os serafins, eles vão voar. Aleluia. O céu de bronze vai quebrar. O céu de bronze vai quebrar toda a força do pecado, toda a força da mentira, toda a força do feitiço, toda a força do inferno. Vai ser quebrado. Aleluia. Aleluia, aleluia. E vai ser repartida a santidade do Cordeiro. A purificação do Cordeiro. A força do sangue. Aleluia. Prepara as nossas mentes e corações para ouvir a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo,
para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, aleluia, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. O desígnio e o efeito das aflições, as coisas visíveis, são contraspostas às invisíveis. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Somente até aí você pode se assentar. Hoje, nós vamos falar da força da palavra de Deus, o impacto da palavra de Deus dentro do ser humano. Impacto da palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus é uma pessoa, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do único de Deus. Então, a gente precisa saber que a palavra de Deus, ela conversa com o ser inteiro. Sobretudo, ela dialoga com a nossa alma. Eu não quero fazer grandes distinções entre corpo, alma e espírito, mas nós sabemos que nós somos constituídos de 3 partes, né? O corpo, esse invólucro bonito que você se apresenta, que todos veem, na tua alma está você, só que não em forma de corpo. Você em forma de pensamento, você em forma de sentimentos, você em forma de sensações, desejos, vontades. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos um espírito. E a Bíblia diz que Deus, ele é espírito, né? João registrou nas palavras do Senhor Jesus, né? Que Deus é espírito. E chegou a hora, né? Dos verdadeiros adoradores se manifestarem em espírito e em verdade. Só é possível adorar o Pai em espírito e em verdade. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo como é que se comporta na vida uma pessoa que se encontrou com Jesus. E aí ele começa descrevendo lá no verso 4, e ele começa a falar umas coisas que parecem absurdas, né? Ele vai dizendo assim: em tudo somos atribulados. Já passou por tribulações? Como que alguém passa por uma tribulação ferrenha e não é dominado pela angústia? Tribulação, sim. Angústia, não. E ele vai dizendo assim: perplexos, coisas que nos deixam sem saber o que dizer. Você já passou por coisas, soube de coisas, assim, para tudo. Ei, como assim? Perplexo, sim. Desanimado, não. Ou seja, convencido que não tem uma manhã diferente, não. Convencido que eu não vou vencer, não. Convencido que não teve sentido a minha existência, não. Pastor Cris, como? Perseguidos. Já sofreu perseguição? Só quem já sofreu perseguição sabe o que é. Alguém que deu em calça ali, ó. Alguém que tudo que você vai fazer, fala contra, reage, ameaça, se manifesta, boicota, sabota. Já. Perseguidos. Aquela perseguição ferrenha
Mas você fala assim, não vai me atingir, nem me pegar e nem me vencer. Porque eu desamparado não me sinto. Perseguido sim. É o limite. Sim, perseguido. Desamparado. Não, isso aí não é para mim. Você sabe quais são os sentimentos que são para você? E os que não são? Você encontrou Jesus, você encontrou a palavra. Jesus, ele impactou o teu ser. Ele trouxe para a tua alma e para o teu espírito, para a tua existência, uma informação sobre a tua identidade. Abatidos. Não tem coisa que te deixa assim? Game over, aquela sensação de game over. Sim, mas destruído não. E Paulo ele segue dizendo que nós trazemos no corpo a mortificação de Cristo. Ou seja, a morte de Cristo, ela trouxe para dentro do meu ser uma força de viver. E a partir deste encontro, eu preciso desenvolver virtudes, capacidades. Eu preciso aprender a ser. Paulo falou sobre isso, né? De maneira clara. Paciente. Não falou sobre paciência? Perseverante. Pastora, mas tem gente que pergunta assim, como que eu vou ser paciente passando por isso? Tendo que enfrentar, tendo que lidar com esse tipo de gente, pastora. Como que eu vou desenvolver discrição? Nós vivemos num mundo... Você já leu a instrução da nossa época? As pessoas jogam a vida privada toda na internet. Não é isso? Mas o reino de Deus manda a gente ser discreto. Discrição. Peraí, pastor, como é que eu vou ser uma pessoa discreta num mundo que diz que chega lá aquele que consegue mais seguidores, mais visualizações? Virou inclusive meio de vida. Simplicidade. Já viu que todo mundo, com o advento aí da internet, acha que entende sobre tudo, fala sobre tudo, tem uma opinião formada sobre tudo. E na maioria das vezes, sem saber nada. Moderação. Pessoa moderada. Não é de extremos. O que é a moderação, pastora? É a virtude de você avaliar corretamente. Você não tem partidarismo. São virtudes, coragem. Não existe coragem sem medo, tá? É a decisão de dizer, vale a pena, eu não estou sozinho, então eu vou. São virtudes que ele espera que a gente desenvolva. Mas espera aí, toda pessoa em quem se apresenta a palavra viva de Deus, que é Jesus Cristo, ela já tem uma padronagem psíquica, uma padronagem de alma, um formato. Você sabia que você tem um formato, um jeito de ser que é seu? Já formado, estruturado, fechado. E você sabia que nós vivemos numa sociedade que quer nos padronizar? As pessoas querem nos submeter à sua ótica. As pessoas querem que eu faça o que ela aprova, o que ela acha que é certo. E se eu não fizer, eu sou excluído. Escolas, crianças, adolescentes tem que ser de um jeito para ser aceito por um grupo. Ei, você, adolescente, aceitou Jesus. Adolescente aceita Jesus, adolescente vai para o inferno, tá? Só que você cresceu no meio, tem lá seus colegas, ou tua família, ou sei lá quem, e eles esperam que você faça, que você fale, que você se vista. Querem padronizar você.
Mas existem pessoas que também querem te padronizar. E não são pessoas exatamente ruins. Às vezes são pessoas da tua família. E quer te padronizar. E aí eu queria que você entendesse uma coisa. Aquele que recebe Jesus, recebe a força para ser Ele. Ele te criou de um jeito. Ele te criou com habilidades, com potencialidades e com capacidades. E é você, na sua unicidade, que Ele quer usar para a glória dEle. Só que você vive dentro de um mundo, às vezes dentro de uma igreja, porque tem gente que gosta de ser padronizado pelo mundo, pela mídia e pela religião. E tem gente, aqui não tem essas, graças a Deus, mas tem gente dentro da igreja querendo padronizar os outros, querendo que o outro corresponda a ele. Mas aquele que recebe Jesus, Jesus é uma palavra de impacto, é uma palavra de força, é uma palavra que te leva para Deus e te leva para você, e que diz que você é alguém. E você passa a ter acesso a uma instrução. A Bíblia é uma instrução para você. Não é que você vai ser rebelde sem causa, você mesmo vai escolher. Não. Existe você e existe a palavra revelada, que é Jesus. E existe o Espírito que vai te fazer entender a palavra revelada e se tornar o que ela diz que Deus espera que você seja. Mas esse processo, ele é seu, de Deus, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Só que as pessoas, elas têm muito medo de ser elas. A maioria das pessoas tem medo de ser elas, porque elas se sentem naquela obrigação de agradar. Existem mães que vivem querendo agradar o filho, agradar a filha. Tem filho que não consegue dizer não para a mãe. Fica adulto, mas não consegue dizer não para a mãe. E filho adulto tem que aprender a dizer não para a mãe. Se você quiser criar um filho para ele ser alguém, ele tem que dizer não para você. Mas com base em quê? Na palavra, naquilo que Deus quer dele. Individualidade, identidade, individuação. Você nunca pode aceitar se encaixar em padrões que não te cabem. Tem muita gente se autodestruindo, destruindo a sua vida, destruindo a família, porque tentam se encaixar em padrões que não cabem em você. Davi, ele teve esse discernimento quando ele foi, se candidatou para enfrentar Golias, o gigante. Foi oferecido pelo próprio rei de Israel, Saul, sua armadura. E Davi até experimenta a armadura, mas ele nunca tinha vestido uma armadura. Então ele cambaleia, ele não consegue se equilibrar. Então ele diz assim: não, muito obrigado, mas eu não quero a sua armadura. Eu vou usar a minha roupa, eu vou usar a minha arma, que no caso era uma funda. Para você ser você em Deus, tem um custo. Romper com padrões alheios que a gente assimila por conveniência, por medo, por carência. Às vezes a gente assimila padrão alheio por carência, por abandono, por rejeição. Não é fácil. Quando eu aceito Jesus, Jesus ele se torna um padrão, uma ótica. Então a pessoa ela não aceita. Tem gente que fala assim para mim: ai, conversar com o pastor é tenso. Mas assim, a gente é um reino de sacerdotes. Então assim, a tua ótica é uma... Como é que você vê as pessoas? Você tem que ver através de Jesus. Como é que você vê determinadas situações? Através de Jesus. Como é que você vê o teu passado? Através de Jesus.
Se você não for capaz de olhar para o teu passado, olhar para as pessoas, olhar para você, olhar para as tuas dificuldades, olhar para as tuas debilidades através de Jesus, você fracassará naquilo que o Senhor te chamou para vencer. E a gente tem lá no Evangelho de Lucas 10, no verso 38, a história de uma família que na verdade deu nome a um vilarejo, né? Aquele vilarejo, ele era identificado com a região de Lázaro, Marta e Maria. Eram 3 irmãos que moravam juntos. E desses irmãos, Marta, ela era a irmã mais velha, ela era a líder da casa. E ela era uma moça de opinião muito forte. Sabe aquelas pessoas que querem comandar tudo, dominar tudo e dizer para todo mundo quais são as prioridades da vida? Você sabe dizer quais são as suas prioridades? Suas prioridades. Você é uma pessoa e você tem prioridades que são suas. E essas prioridades, elas são ditadas pela palavra de Deus. Ela é entendida dentro da sua alma. A gente tem na Bíblia Davi conversando com a alma dele. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você vê Jesus Cristo conversando com o Pai quando ele entra em Jerusalém e é saudado, né, naquele domingo de Ramos, onde todos levantam ramos e começam a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Então, ali ele sabe que o povo estava reconhecendo-o como rei, mas ele sabia que ele não viria para reinar, não ainda. Mas no Jardim das Oliveiras, que há um diálogo mais forte de Jesus com a sua própria alma, como ele diz assim: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, eu não quero morrer na cruz. Se tiver qualquer possibilidade, eu não quero morrer na cruz. Todavia, é ele dialogando com a alma dele, com os medos da alma dele, com os dilemas da alma dele. Mas você percebe que prevalecia em Jesus uma ligação com o Pai? Você sabia que Deus pode fazer tudo o que Ele quiser na terra, mas Ele não faz se a igreja não orar? Você sabia disso? Porque ele é um Deus de aliança. E essa questão de identidade perpassa pela aliança. Qual é a voz que tem sentido e é acolhida com força máxima dentro de você? Qual é a voz? Se diante das humilhações, se diante das cobranças, diante das imposições, diante das ameaças, diante das limitações, você reage de acordo com o que é feito a você, então a sua alma se fragmenta, então a sua alma se contamina. Você já viu pessoas que, se você não fizer tudo o que ela quiser, ela rompe com você? Deixa romper. Porque se você der um pedaço da tua alma para ela, se aliançar com ela e deixar de fazer aquilo que Deus chamou você para ser e fazer, você não vai resolver nada na vida dela. Sabe o que você tem que ter para oferecer para as pessoas? Águas vivas que jorram do seu interior, que é Cristo Jesus. É esta autoridade, é essa força, é esta revelação, é esta instrução. E o texto diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou
Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Olha bem, Marta, ela se apresentava como a dona da casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhes que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Por que Maria não acatou a ordem de Marta? Antes de Marta chegar e interromper o sermão, Jesus estava dando uma aula, estava pregando, estava ensinando a Maria. Você consegue entender essa Marta? Ela tinha tanta certeza que ela estava certa nas convicções dela, e que ela sabia quais eram as prioridades da Maria, que ela teve o desplante de interromper o sermão de Jesus. Antes de chegar nesse ponto, você consegue entender as olhadas, os gestos, as intimidações? A gente precisa entender que ninguém tem o direito de dizer para nós qual é a nossa prioridade, porque nós não nascemos para ser cópia de ninguém e nem para agradar a ninguém. Por que Maria teve esta capacidade? Você já passou por situações? Existem pessoas que têm o dom de te colocar em situações que aparentemente ao primeiro olhar, você está completamente errado. Você já? A pessoa manipula de uma forma que, dito por ela, você é 100% errado. E tem gente que faz isso se valendo da Bíblia. E a pergunta, né? A gente vê a Marta uma pessoa muito mais impositiva, com um temperamento muito mais acalorado, e a gente vê a Maria com um temperamento muito mais brando, mas uma capacidade de resistência, de posicionamento, de identidade. Por que Maria, ela não se rendeu a Marta naquele momento? Porque o coração dela recebeu Jesus de maneira plena. Como é que o seu coração tem recebido a palavra de Deus? Porque Jesus, ele é uma palavra e ele dialoga com você, ele dialoga com o seu ser. E aí tem vários sons, né? Vários tambores vão tocar, pá, pá, chamando a tua atenção. E aí você vai ter que dizer assim: qual é o tambor que vai tocar mais alto? Qual é a dose mais forte? O que tiver mais forte te governa. Tem uma música da Rose Nascimento que diz assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolva e que altas ondas queiram meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Essa decisão, ela é sua. A salvação, ela é uma experiência pessoal e intransferível. Não adianta você ser filho de pastor, não adianta você crescer na igreja, não adianta. Você precisa decidir o que é dentro do seu ser a voz
pastora, se eu for seguir aquilo que eu sinto, as pessoas vão achar que eu não as amo, ou as pessoas não me amarão. Experimenta amar alguém sem amar você antes. Experimenta, faz esse teste. Experimenta amar alguém. Você vai aqui, na melhor das hipóteses, você vai ter um amor pegajoso. Já viu aquele amor que manda conta? Eu faço, mas eu cobro. Eu atiro na cara. Você quer um amor desse? Maria não acatou a prioridade de Marta, porque ela sabia qual era a sua própria prioridade. Qual era o mal da Marta? A maldição da soberba. Ela tinha certeza absoluta que a convicção dela era correta. Conhece gente assim? Já conversou com gente que fala assim, pastora, se eu tiver errado, eu vou estar muito errado. Você já ouviu, sabe? Você já ouviu? Posso estar errado. Geralmente quem se crê sempre. Se eu tiver errado, se eu tiver errado, eu vou estar muito errado. Você pode estar muito errado. Qual foi a escolha da Marta? A Marta corria atrás do que é aparente. As coisas não eram ruins em si, mas eram corruptíveis. A Maria tinha noção do incorruptível. Quando Marta aborda Jesus disse, Marta, por que você anda afadigada com tantas coisas? Por quê? Só uma coisa importa. E ele diz assim, Maria escolheu a melhor parte. Se Jesus tivesse que falar comigo e com você hoje a respeito das prioridades das nossas vidas, ele nos trataria como Marta ou como Maria? Porque ele quer levar você para a tua essência, ele quer mover você dentro da sua essência. Ele quer fazer você virar a melhor versão de você. Mas se você não acata a voz dele, com a voz mais forte, é assim, encontrei Jesus, todo o mais fica em suspenso. Tem coisas boas nessa vida, tem coisas importantes nessa vida, mas eu tenho que aprender a viver como um peregrino. Eu estou aqui de passagem, soltinho. Soltinho, livre. Não tem amarras. A hora que ele fala, eu vou. A hora que ele aponta, eu faço. Eu preciso saber de mim o que é que ele quer comigo. Porque senão eu não vou desenvolver virtudes que eu preciso desenvolver para que se cumpra o meu destino. Em Marcos 10, a história desse moço, esse Bartimeu, é um cego que mendigava. É uma história que, se você ler, você já imaginou um cego mendigo? Você já imaginou nos anos de humilhações que esse homem passou? Humilhação, rejeição, ninguém queria ele por perto. Diz assim, e depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele
clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você já imaginou? É assim. Você já passou por humilhações na vida? Se já, você sabe que não é fácil. Então você imagina você passar por uma humilhação, 2 humilhações, 3 humilhações, humilhações ser o pontual da tua vida. Você sabe uma das coisas que o diabo mais usa para fazer o crente perder batalha ganha? Você já chegou no seu limite? Já? Você já perdeu? Eu tenho uma amiga que dizia assim: ó, eu vou perder ali o carretel. Quando ela dizia assim, e era uma pessoa calma, baiana de Salvador, ela dizia: olha, Cris, eu estou a ponto de perder a linha e o carretel. Eita! Sabe qual é o problema de você perder a linha e o carretel? Sabe qual é o problema de você agir quando você está no limite? É que ali você não tem mais governo sobre você. A situação já te governou por completo. O Espírito Santo não tem como te iluminar e te guiar. Você consegue compreender isso? Decisões, fala: poxa, pastora, o que acontece é que eu sempre passei por humilhação, eu sempre passei por desprezo, eu sempre passei por abandono. Aí agora, tá bom, Deus vai agir, só que eu estou onde? No meu limite. E o que acontece? Humilhação de novo. Aconteceu com Bartimeu. Você sabe o que eu quero mostrar para você hoje? É que Jesus é a dose mais forte. Ele é mais forte do que o teu limite. Ele é mais forte do que aquilo que você não pode suportar mais. O problema é como que eu o recebo. Hoje eu quero derrubar os enganos de Satanás. Eu quero arrancar da mão dele aquilo que é teu e que ele tem retido, porque ele tem te convencido que chega num ponto que você não dá conta. Eu queria que você dissesse assim para você: não tem ponto que eu não dou conta. Você entendeu isso ou não? Se você encontrou Jesus, não tem ponto que você não dá conta. Aquele homem era rejeitado, as pessoas olhavam para ele com cara de nojo. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, como será que Bartimeu escutou a palavra Jesus? Olha, Jesus acabou de entrar. Olha, Jesus, ele vai passar. O que ele entendeu? A minha visão restaurada está passando. Ei, para tudo. Ei, a minha saída desse estado deplorável de mendicância está passando. E ele tomou uma decisão: foco nele. Foco nele. Sabe o que é interessante nesse texto? Quer ver? O 48. E muitos o repreendiam para que se calasse. Você sabe quem são esses muitos? Discípulos, co-discípulos, candidatos a discípulos, e pessoas desgraçadas, famintas, confusas, que foram atendidas por ele na era. Imagina, você é humilhado todo dia, você escuta que Jesus vai passar, aí aqueles que foram curados, restaurados, atendidos, aconselhados, sabendo que você não aguenta mais, que aquilo é o seu pontual, que deveriam fazer assim: vem cá, Bartimeu, ó, Jesus está vindo, vem cá, vamos chamar ele aqui, Jesus, Bartimeu está aqui, ó. Isso era esperado.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está preparado para saber que tem pessoas que vão se incomodar com o seu louvor? Hã? Ah, mas você canta desafinado. Ah, mas você canta feio demais. E aí? Aí você fala assim, ah, mas eu estou tão sem jeito que eu não sei cantar. Geralmente quando alguém fala que a gente canta feio, não é o primeiro. Sim ou não? Ah, mas aqui, você grita muito. Você pega, ai que horror. Não, eu posso não assistir o vídeo, não tem problema. Mas eu não paro de pegar. Por quê? Por quê? Porque ele me chamou. O Cris, tem gente que prega melhor, claro. Tem gente que é mais agradável de ouvir, lógico. Só que ele chamou a mim. E quem não gostar, tampa o ouvido. Porque eu vou pregar. Entendeu? É aquela decisão. Tem gente que vai se incomodar com a quantidade de vezes que você vai na igreja. Você vai na igreja de novo? Não, mas peraí. Aqui, mas tem que trabalhar. E quem falou que trabalhar é mais importante do que vir na igreja? Quem falou? Quem falou que a louça limpa é mais importante do que vir na igreja? O ideal é que você lave a louça e venha, claro. Mas, ou arruma casa, ou vai para a igreja. Ou toma banho, ou vai para a igreja. Você acha que o Baixinho estava limpo? Quanto você acha que tinha tomado o último banho? Ele vai dizer, pastora, eu não vou não, porque eu suado o dia todo, saí do serviço, não dá tempo de tomar banho. Você acha que tomar banho vai mudar a tua vida? Vai lá, toma 10 por dia. Não vai mudar a tua vida. Você está entendendo? Só que esse Bartimeu, ele fechou com Jesus de uma forma que ele não estava nem aí porque os outros falavam. Tem gente que fala assim, pastor, eu saí da igreja por causa dos outros. Eu saí do ministério por causa dos outros. Eu desisti de pregar por causa dos outros, porque falam que eu grito, falam que eu falo baixo, falam que eu falo alto, falam. Sempre falarão. Sempre haverá quem fala. Mas o Bartimeu, ele tinha tanta certeza que ele gritava ainda mais alto. Quanto mais o povo fala, cala a boca, Bartimeu! Shhh, Jesus, filho de Davi! É decisão. É decisão. Quando se encontra com Jesus, a decisão tem que ser tua. Quem olha para a direita, perde. Quem olha para a esquerda, perde. Qual foi o conselho que ele deu para o Josué? Ó, se você quiser fazer esse povo pisar na terra da promessa, não o instes, não olhes, não te inclines, não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Passou ali para trás. Você conhece a história da mulher do lobo? Para quem que você tem que olhar? Paulo fala que a gente tem que olhar para o alvo. E ele descreve o alvo como o autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Quais são as vozes que te param? Não faltará governador. Você está preparado para ter governadores falando contra a sua fé, artistas falando contra a sua fé, presidentes falando contra a sua fé, presidentes mundiais falando? Está preparado para isso?
Pessoas formadas, informadas, falando contra a tua fé. Está preparado? Ou não preparado? É assim, pastor, como é que eu faço para eu não me desviar daquilo que ele tem para mim? Você olha o seu agora e fala, eu não vou responder o agora de acordo com voz nenhuma, porque eu sou uma pessoa e eu tenho a voz dele dentro de mim. Por quê? Porque eu sei o que ele tem para mim lá na frente. Você consegue ver? O que ele tem para você lá na frente? Não consegue ver? E um último exemplo, esse eu acho mais forte de todos, está lá em Lucas 19. É a história do Zaqueu. Você conhece a história do Zaqueu? Porque até agora a gente está falando com pessoas que tiveram que lidar com oposições que vêm de outros. A Maria lidar com a Marta, o Bartimeu com todos os discípulos e codiscípulos e afins. Mas esse cara aqui, o problema dele era ele. Vamos ler. E tendo Jesus entrado em Jericó e ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos republicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apresentando-se, desceu e recebeu-o alegremente. E vendo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Vamos lá. Jesus ia passando. Zaqueu tinha estatura pequena. Ele colocou tudo que podia na ponta do pé, ó. Não deu. Aí o problema, ele encontrou como resolver. Subiu numa árvore. Só que tinha um detalhe. Todas as pessoas que estavam em volta o tinham por ladrão, cobrador de imposto e uma pessoa indigna de receber alguém da parte de Deus. Uma coisa é quando você enfrenta oposições de quem não concorda. Agora, e quando dizem que o problema é você? Quando você olha para dentro de você, aí você lê Romanos, 1 Coríntios, o texto que nós lemos no início, e fala assim, pastora, não dá, não combina comigo. Pastora, eu sei das minhas debilidades, eu sei das minhas fraquezas, eu sei das minhas misérias, eu sei da minha covardia. Pastora, eu sei do meu passado. Eu sei, assim, já mudei, claro, mas... E o que falta? Quando você encontra Jesus, você recebe o Espírito Santo. Paulo fala que o primeiro Adão, ele era uma alma vivente. Uma alma viva. Mas o segundo Adão, ele era um espírito vivificante. E Paulo diz que o mesmo Espírito que trabalhou com Jesus, que ressuscitou Jesus dos mortos, que instruiu Jesus, que repreendeu os demônios, que Jesus dava ordem, esse mesmo Espírito que é colocado dentro de mim e dentro de você. E o que ainda falta é território de trabalho desse Espírito. Você consegue aceitar isso? Fala, pastor, eu não sou inteligente, eu não sou chique, pastor, eu não sei. Você é o que mesmo? Você pega na sua lista. Pastor, eu não sou forte, pastor, eu sou culpado, pastor, eu sou ruim, pastora. Vai lá, sua lista. Mas há um Espírito. Há um Espírito.
Ele ajuda você nas suas limitações. Apesar de se veja pleno nele. Consegue isso? Ladrão, cobrador de imposto. Você não é digno. Zaqueu, hoje convém que eu pouse, que eu durma na sua casa. Vem, Senhor! Vem cá, senta aqui. Eu já sei, tá aqui tudo que eu vou fazer. Nem aí. Nem aí. Ele sabia que ele era ladrão, sim ou não? Hã? Provavelmente assassino, sim ou não? Hã? Sabia que ele era uma pessoa onde dinheiro e coisas era mais importante que pessoas? Pessoa que não amava ninguém, de forma terrível. Sabia ou não sabia? E quando encontrou Jesus? Não, peraí, eu tô diante daquele que tem uma nova essência para mim, que tem uma restauração, que tem um resgate, que tem uma cura. Paulo fala, é que eu tenho que encerrar, mas Paulo fala em carta aos Efésios, de fortalezas da mente. Eu estava lendo sobre processos neurológicos cerebrais, como os neurônios se agrupam, fazem sinapse e constroem sistemas de percepção, de informação, de sentimento, de convicção. E aí, os demônios, eles se apropriam. Nós temos partes cerebrais responsáveis pela produção de pensamento, e tem exames que dá para ver. A parte se ilumina. Tem sentimentos que são originados em áreas que são sentimentos mais primários. E eu estava dando uma lida como é que isso... E aí eu me lembrei de um livro que eu li na adolescência. Este Mundo Tenebroso. Não sei se alguém já ouviu falar nesse livro, mas era moda. E o autor, ele conta a experiência de uma criança, uma menininha, que enquanto penteavam, que os demônios penteavam os cabelos dela. E ela gostava, era uma sensação boa. Mas enquanto isso, estrutura de enganos, de pensamentos errados, de escravidão de sentimentos, introduzidos dentro do cérebro, dentro da alma. Então a gente já tem uma alma confusa e desencaminhada depois do pecado, e a gente tem uma alma confusa e desencaminhada depois do pecado, alimentada e escravizada por demônios. E eu dizendo assim, gente, Paulo não tinha a menor noção disso quando ele escreveu Efésios sobre fortaleza na alma, que a neurologia tinha sido inventada. E Paulo é Paulo, né? Esse é o cara. Só que Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo, ele quebra, ele restaura, ele tira de você aquele comando. Você sabia que tem lembranças que nos comandam? Maiores que nós? Pastora, eu aceitei Jesus, mas eu tenho lembranças que me incomodam. Continue, porque aquele que começa é aquele que termina. Você consegue entender isso? Aquele que começa é aquele que termina. Pastora, mas espera aí, para! Como é que eu tenho que fazer? Você tem que trazer isso em confissão. Tiago 4. Eu não vou ler por causa da hora. Leia em casa. Tiago trata dessas questões e ele fala sobre o poder da confissão. E tem que nascer dentro de você aquela decisão que João Batista teve, que ele cresça e que eu diminua. É só isso.
isso, ele cresça. Ó, eu decidi, eu olho para mim, eu não vejo como, mas eu vou me diminuindo e ele vai crescendo e o poder dele vai se aperfeiçoando. Fala comigo. Exatamente. Na minha fraqueza. Você consegue entender isso? O poder dele, ele vai se aperfeiçoando exatamente na nossa fraqueza. E aí a gente aprende que é descendo que ele nos levanta. Mas tem que ser algo muito forte, algo muito bem discernido, muito bem escolhido, algo muito bem acatado. Saber que o meu joelho ele está no chão, a minha boca ela está no pó, mas eu estou assentado lá nas regiões celestiais, à destra do homem mais poderoso de todo o universo, de toda a eternidade. Falou, pastora, é doideira. Se fosse compreensível, não seria a obra de Deus em nós, amém? Eu sou doido mesmo. Eu sou doido, mas eu sei que ele cumpre aquilo que ele fala. E eu preciso saber que o mundo está esperando pela minha apresentação. Eu não estou dizendo para você jogar sujeira debaixo do tapete e achar que Cristo é com você. Não é esse o movimento. É você, ao contrário, levanta o tapete, apresenta para ele e você diz assim: eu sei que o sangue derramado do Calvário é mais forte que isso. Eu não vou me perder, porque eu não me achei. Quem me encontrou foi ele. Entende? E a gente precisa que a nossa alma ela seja curada. Você não vai conseguir ser você nem saber qual é a sua prioridade se a sua alma não for curada. E quando a alma ela não é curada, quando existe fortalezas guiando a sua alma através de experiências ruins, de vícios, a ciência hoje ela comprova que as pessoas que não se resolvem psiquicamente, e psique é palavra para alma no Novo Testamento, elas têm 60% mais de propensão a desenvolver câncer e outras doenças. 60%. Pastor, e se eu tomar remédio calmante, antidepressivo? Ajuda, e às vezes é preciso, mas sem confissão, sem alguém para te ouvir, sem você se encontrar dentro da palavra, encontrar a palavra dentro da sua individualidade. É lento, é processual, mas é progressivo e é certeiro. Pastora, eu não me acho digno. Me mostra quem é. Mas aquele que é digno te dignifica. E o mês de novembro é o mês do início da campanha da virada. E se prepare, porque essa igreja vai orar como ela nunca orou. Porque Deus ainda não me deu um tema muito claro, mas Ele me deu uma ordem: põe a igreja para enfrentar o inferno, põe a igreja para resistir ao diabo, põe a igreja para trazer o céu para a terra. Você sabe por que os anjos puderam entrar naquela cela, derrubar cadeias, estourar cadeados, correntes, libertar Paulo, Pedro e Paulo? Fala assim comigo: por que a igreja? Porque a igreja estava orando. estava orando. E eu creio no ministério dos anjos. E há 3 hierarquias de anjos: anjos, arcanjos, 4 querubins e serafins. E pouco se fala, né? Anjo, você sabe, é mensageiro,
trabalha na guerra, trabalha na instrução, no recado, leva oração, traz oração. Arcanjo é mais experienciado na guerra. Querubim é propriamente da guerra, né? Lúcifer era o querubim da guarda do céu. Mas pouco se fala dos serafins. E eu estava montando esse sermão, perguntando a Deus sobre os serafins. E aí Isaías traz um relato sobre os serafins. Quando Isaías viu o trono, e um serafim, ele voa com uma tenaz, e ele limpa os lábios. Então, purifica os lábios do Isaías. Então, os serafins, eles são responsáveis pela santidade do trono do Senhor. Amém. Há uma ordem: seja santo, porque eu gosto de Deus. Então, nós vamos orar. Amém. Então, nós vamos adorar. E os serafins descerão. E os anjos descerão. E os arcanjos descerão. A cor celestial descerá. Porque Ele já está aqui. E nós vamos ver acontecer conosco, na nossa história, o que Ele nos preparou para ser e fazer. Você não vai mais viver a história de ninguém. Toda dependência, todo medo, toda culpa, todo abandono, toda dor, Ele vai tratar. E você vai ser você. Ele e você nele. Assim como Jesus orou antes de ascender aos céus, que o Espírito Santo possa falar com mais força e mais propriedade aos corações. Coloque de pé. Levanta sua mão direita para o alto. E eu queria te convidar a se apresentar a Deus. Todo o seu ser. Você. Mas assim, se apresente sabendo que aqui tem anjos, né? Você crê? Crê? Crê ou não crê? Você consegue ouvir? Você tem fé para isso? Aqui tem anjos. Aqui tem anjos. Eu ouço o barulho das vossas. Aleluia! Aqui tem anjos. Aqui tem anjos. Aleluia! Anjos ordenados do céu. Aqui tem anjos! Aqui tem anjos. Aqui tem anjos. Eu ouço o barulho das suas asas. Aqui tem anjos. Aqui tem anjos. Aleluia! Anjos ordenados do Senhor. Leva a tua vida agora. Tua vida e a tua história. Aleluia. Tá com saudade de você? Aleluia. Ele te leva para junto de você. Onde você se perdeu? Onde? Em que experiência que um demônio colocou fortaleza dentro da tua alma? Aleluia. Eu sei que Ele vai mandar arcanjos. Ele vai mandar querubins. Aleluia. É um momento muito sério, sabe? É muito sério. É muito sério. Essas fortalezas serão tocadas pela voz do Senhor. Fortalezas tocadas pelas mãos do Senhor. Aleluia. Fala, Senhor, como é que você se vê? Aqui não, aqui tudo bem, você se vê até com auréola, com asinha, mas eu falo nos momentos difíceis lá, quando você negocia a tua alma. Você cai no buraco da depressão, na codependência, da solidão e do abandono. Mas colocando diante de Deus agora,
Se coloca diante de Deus. Áreas da tua alma. Nesse artigo de neurologia, eu vi que na França eles estão fazendo um procedimento de lobotomia. Tiram um pedaço lá do cérebro do psicótico. Ele fica menos inteligente um pouquinho, mas para de matar. Eu falei, gente, tem jeito para doido. Não, que tem, mas vai diante do Senhor agora e fala, Senhor, eu sou uma pessoa. Talvez você nunca olhou para você como uma pessoa. É você que é uma pessoa de Deus. Assim, se você não crê, essa tristeza profunda, onde os demônios governam a tua mente, esse medo, essa negação da realidade, onde entrou um demônio de loucura e assumiu o comando. Aqui não, Satanás! Aqui não! Olha só, eu sei os problemas de uma alma, porque eu sou uma. Eu sei o poder de escravidão demoníaca dentro de uma alma. Só que eu sei, porque Ele me revelou o poder do sangue derramado. Aleluia! Aleluia! Pede para Ele colocar a unção na tua mão, forte. Todo risco de consagração à entidade no alto da tua cabeça, toda cauterização do corpo, cicatrizes que a pele já cobriu, a presença dele vai fazer aparecer e nós vamos desfazer, porque presta atenção, essas vidas não pertencem ao diabo. A questão aqui é reino do inferno, reino das trevas e reino de Deus. Meu Deus, meu Pai, vai recebendo os nossos louvores. Eu vou pedir para a pastora Priscila, obreira Melceli, pastora Leide, para que elas deem as mãos e elas vão pedir ao Senhor que quebre o céu de bronze em cima da igreja. Vai quebrar. Hoje vai descer fogo do céu, vai operar teu favor, a favor da tua existência. Vai! O que é céu de bronze? Céu de bronze é o domínio de Satanás. Os anjos de Satanás posicionados porque ganharam legalidade por causa de pecado, abandono da fé, divórcio de Deus, apostasia.
Vai visitando histórias aqui, ó. Momentos em que demônios aprisionaram sentimentos. Vai passando agora com a tua espada. Momentos em que demônios aprisionaram pensamentos, sentimentos, convicções. E governam palavras e decisões. Vai explodindo agora. Vai explodindo agora. Tem cadeias caindo, tem cadeias caindo. Aleluia, 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 aleluia. Nasce o sol da justiça. Aleluia. Entra o movimento do céu. Entra o movimento da mão do Cordeiro. Obrigada, Pai. Aleluia. Há uma nuvem de fumaça se dissipando sobre a tua existência. Há uma conversão, há transformações. Aleluia. Vai, começa a declarar agora sobre você: filho de Deus, filho do Rei. Aleluia. Onde se cumpre a justiça do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Aleluia. Que as fraquezas Vai fortalecendo o eu. Vai destruindo, meu Deus. podem ser vencidas Destrói enfermidade, falência. Destrói miséria. no poder Explode o cativeiro da tristeza. Explode. É para você explodir. Explode o cativeiro da tristeza. Explode, explode. Aonde Jesus habita tem felicidade. Vai aumentar o número de pessoas que vão descobrir que são felizes. Aleluia. pra teu lado está. Ele te chama agora, ó. Ele marca o teu espírito. Oh, glória. Ele é aquele que circuncida o coração. Ele estabelece uma palavra. Nas asas do Espírito, contigo voarei. Aleluia. No teu amor, Aleluia, 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 aleluia. Ele existe. Ele reina. Ele é fiel. Ele se revela. Ele se manifesta. teu amor me Ele é aquele que tem o cinto da verdade. A mentira perde força dentro da tua alma. Aleluia. Contigo voarei no poder do teu amor. Presta atenção. Caminha aquele que tem o cinto da verdade. Presta atenção. Ele passa diante de você. É muito forte, gente. Ele passa. Real. Real, ele passa. Ele anda. Aleluia. Aleluia. O império da mentira a respeito da tua identidade acaba de ruir. O império da mentira. Aleluia. A respeito da tua identidade.
luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. O que o Jó está reclamando? Por que eu tenho que ter inteligência e discernimento se eu sou uma pessoa 100% amargurada? Você já ouviu alguém dizer que quanto mais inteligência, mais apreensão da realidade, mais infeliz a pessoa é? Ele faz esse questionamento, ó, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Agora vamos lá para Jó 33, 23. Vamos lá. Falando dessas pessoas, né? Que não tem mais esperança, destruída, amargurada. Ele diz assim: se com ele, pois, houver um mensageiro, um anjo, um intérprete, um entre milhares, para declarar o homem a sua retidão, olha, então terá misericórdia dele e lhe dirá: livra-o, para que não desça a cova, já achei resgate. Sua carne se reverdecerá mais do que era na mocidade, e se tornará aos dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, o qual se agradará dele, e verá a sua face com júbilo, e restituirá ao homem a sua justiça. De quem que já está falando? Fala é dele, é de Jesus Cristo. Se ele te justificar, ele também te cura. E se ele te justificar e te curar, ele te coloca em pé reto, como justo, para glorificar as grandezas do Senhor. Aplaudindo. Levanta assim sua mão direita bem alta, abençoa sua casa. Abençoa sua casa, Senhor, manda teus anjos lá para minha casa. Todo foco de morte, se tiver coisa consagrada lá dentro, pecados cometidos lá dentro, que haja arrependimento dentro da minha casa, que haja limpeza dentro da minha casa, que haja purificação dentro da minha casa. Vai removendo todo espírito de bagunça, de sujeira, vai repreendendo todo espírito de miséria, de discórdia, de desolação. Senhor, tu tens um lar, e a minha casa precisa representar o céu, aonde abunda o amor, aonde é exercida a santidade, aonde há companhia. Você tem condição? Aonde há festa, aonde há festa, onde há amigos, aonde há culto, aonde é lida a sua palavra, aonde há concertos. Consegue profetizar? Fala, coloca os teus anjos zelos. É um do ladinho do outro, de forma que mal nenhum entra, mal nenhum penetra. E você pode dar uma ordem para a morte, desaparece de lá. Pode dar ordem para a morte, desaparece de lá. Bate em retirada, leva tudo que é seu, porque esta casa, esta família, ela pertence a Jesus Cristo, Rei, Senhor dos Senhores. Pai, abençoa o Jacaraí, remove o céu de bronze sobre este lugar, para que a tua palavra vingue, para que o teu rosto resplandeça, para que as pessoas vejam a tua glória e se apossem da tua misericórdia. Vai repreendendo a morte, o poder do narcotráfico, o poder da prostituição, vai jogando por terra, meu Deus, vai resgatando, envia uma unção de resgate no meio dos traficantes, no meio dos ladrões, daqueles que acham que a sua alma não vale nada. Vai trazendo uma restauração para este lugar. Abençoa o prefeito dessa cidade, abençoa o governador do estado. Pai, abençoa as eleições que acontecerão no dia 30, que governe o Brasil aquele que melhor te representa, porque este povo não aguenta mais sofrer. Não permita que o regime escravagista continue perpetuando aqui neste país. Traz através de quem o Senhor quiser o renovo. O Senhor trouxe restauração através de Ciro, então traga a restauração através de quem for, aquele que tiver restauração para esse país, que seja ele que governe, para a glória do seu nome, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do seu rosto sobre você e tenha misericórdia
te dê a paz. Cumprimente a pessoa que está do seu lado.